esquece. Ela esqueceu da purificação dos seus pecados. Ela esqueceu das coisas que Deus fez para a sua vida. Então, é importantíssimo que a gente acrescente essas coisas à nossa salvação, para que a gente seja operante, produtivo, jamais tropece, para que a gente possa abrir os nossos olhos, enxergar o propósito de Deus, não só ver o que está perto, mas ver o que está longe também, e para que a gente não possa esquecer das promessas de Deus e o que Deus fez na nossa vida. Muito bem, 7 coisas a acrescentar à nossa fé. A primeira, mensagem de 2 semanas atrás, eu não quero repetir, mas erete, lembra quando eu falei? Então muita gente saiu falando em línguas aqui, né? Então eu saí, tinha almoço naquele dia, e a pessoa falava erete, 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 e eu estou falando em línguas, pastor. E a gente gastou tempo falando de erete, porque erete não é virtude. Erete é muito mais do que isso. Eu mostrei para vocês, nos 4 lugares que erete aparece, quer dizer, a Bíblia no inglês traduz como goodness, bondade, mas também não é uma boa tradução. Erete é moral excelente, erete é caráter. Então, quando você se torna crente, a primeira coisa que você acrescenta à sua fé é caráter. Caráter moral, excelência. Agora você é crente, você entende que você é sal da terra, que você é a luz do mundo. E a minha mensagem naquele dia foi: caráter importa. Se você não estava aqui e quiser pegar, procure na livraria. Semana passada o pastor Max pregou do número 2, que foi: acrescente à sua fé o conhecimento. Sofia. Então, você reconhece que agora você é crente, tem que ter caráter, moral excelente. Então você agora acrescenta conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus. E Sofia é um conhecimento prático. É um conhecimento que tem a ver como aplicar a palavra de Deus no dia de hoje. Então, eu vou ler a Bíblia, por isso que a gente está encorajando os irmãos a lerem a palavra de Deus, porque eu quero ter um moral excelente, eu quero estar de viagem, seja no Brasil, seja no Havaí, seja na Europa, seja na China, e não esquecer que eu sou crente. Eu quero estar dentro da igreja, mas eu quero estar também em casa, e não esquecer que eu sou crente. Eu quero estar no meu trabalho, e não esquecer que eu sou crente. Quantos sabem do que eu estou falando? Então, viver uma vida de caráter baseado no conhecimento da palavra de Deus. E a gente entra então no número 3, que tem a ver com o domínio próprio. Acrescentar à nossa fé o domínio próprio, o controle próprio, evitar os extremos. Então, nós temos que começar hoje definir o que domínio próprio é. Então, eu queria que você olhasse para a projeção, porque eu queria dar para vocês uma tremenda definição de domínio próprio. De acordo com essa definição, e eu amei essa definição porque ela é bem concisa, diz o seguinte: domínio próprio é caráter excelente para fazer o que é certo. Repita comigo, por favor. Aliás, leia comigo todos juntos. Domínio próprio é caráter excelente para fazer o que é certo. Estou dirigindo meu carro, alguém me corta, domínio próprio, caráter excelente para fazer o que é certo. Estou em casa, alguém liga, o que é que eu respondo? Caráter excelente para fazer o que é certo. Está tendo uma discussão entre marido e mulher, os dois estão discutindo, porque todo casal discute de vez em quando. Caráter excelente para falar e fazer o que é certo. Lidando com seus filhos, caráter excelente para falar e fazer o que é certo. Envolvido num relacionamento, num namoro, caráter excelente para fazer o que é certo. Envolvido numa sociedade, caráter excelente para fazer o que é certo. Envolvido numa negociação, caráter excelente para fazer o que é certo. A segunda coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que domínio próprio tem a ver com submeter a nossa natureza pecaminosa à palavra de Deus. Ou seja, isso é importante, eu queria que você entendesse isso. Porque nós estamos debaixo do pecado, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, nós temos a nossa natureza do pecado. Toda criança nasce com essa natureza. Você vê a criancinha tão linda, eu estava vendo o filhinho do Mateus e da Sara, ela subiu ali no lugar de criança subir. Mas como é que, eu não creio que o Mateus fala assim: olha, quando você chegar na igreja, eu vou ensinar você a subir na hora do louvor, para tirar a atenção de todo mundo. Não, porque a criança aprende sozinha. O que o pai tem que fazer? Ensinar. Você não pode fazer isso. Eu estava falando com a Edna sobre a nossa netinha,
nós temos uma neta em comum, não é? E ela me perguntava assim, como está a Mimi? Eu falei, está linda, mas está naquela idade impossível. Impossível, porque ela já está notando que a irmãzinha está chegando, e agora está confirmado que é a irmãzinha mesmo, que a irmãzinha está chegando, ela está sentindo isso, há mudanças acontecendo, ela está naquela idade de 2 a 3 anos, então os pais têm que trabalhar com ela. E eu estava no carro com ela, ela teve um momento que ela fez uma malcriação para mim, eu tive que virar para ela e falar assim, não fala assim com o vovô. Eu amo minha netinha, mas não fala assim com o vovô, você não pode falar assim. Aí ela olhou e falou, desculpa. Aí o coração do vovô dói, mas tem que ser sério, tem que ser sério. E eu falei para o meu filho, eu falei assim, olha, há um ditado em português, em inglês, aliás, é um livro escrito por James Dobson, Break the will without breaking the child. Ou seja, você tem que quebrar a vontade dela, mas não pode quebrar a criança. Porque a criança nasce com essa natureza de pecado. Então, nós temos, minha avó dizia assim, é de pequenino que se torce o pepino. O que quer dizer isso? Que a criança nasce com a natureza de pecado, mas você tem que ensinar ela. Porque se a gente não ensinar nossos filhos, acaba o culto, elas sobem aqui em cima, elas saem correndo, elas gritam, elas correm. Não! Você tem que ensinar a criança a respeitar. Deus está fazendo a mesma coisa com a gente, porque a gente é como tudo criancinha perante Deus. E Deus está dizendo, domínio próprio é você submeter a sua natureza pecaminosa à minha palavra, à minha vontade. Não é o que você quer, é o que eu quero. Não é o que você pensa, é o que minha palavra diz. Terceira coisa importante a respeito de domínio próprio, que não é só o que deixamos de fazer, mas tem também a ver com aquilo que nós devemos fazer. Algumas pessoas pensam que domínio próprio é somente aquilo que a gente não deve fazer. Eu tenho que ter domínio próprio, não posso fazer isso. Não, é também ter domínio próprio para as coisas que nós devemos fazer. Eu queria fazer uma pergunta hoje, e eu queria que você respondesse sinceramente comigo. Quantos ontem terminaram o livro de Provérbios? Quantos terminaram? Ok, um bom grupo, não todos, mas um bom grupo terminou o livro de Provérbios. Se você está lendo a Bíblia conosco, ontem nós terminamos Provérbios, e hoje vamos começar o livro de Eclesiastes. A leitura de hoje, Eclesiastes 1 a 4. Eu não sei se você gostou de ler Provérbios, é maravilhoso. Eu li alguns comentários, e obrigado às pessoas que comentaram no Facebook. Eu encorajo isso, porque isso encoraja outras pessoas. Às vezes é um comentário simples, às vezes eu estou lendo um versículo, aquele versículo fala comigo, eu automaticamente publico ele para que abençoe outras pessoas. Então, o livro de Provérbios é um livro que fala muito de domínio próprio. E eu achei que seria muito bom hoje olharmos o livro de Provérbios. Porque se você olha o livro de Provérbios, logo no capítulo 1, você vai descobrir que o propósito de Provérbios é te dar domínio próprio. Provérbios capítulo 1 diz assim, os provérbios, falando de todos os provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender a palavra, a palavra as palavras que dão entendimento, a viver com a disciplina e sensatez. E eu coloquei aí em negrito e coloquei sublinhado, fazendo o que é justo, direito e correto. O propósito de Provérbios é fazer o que é justo, o que é direito e o que é correto. Então, se você lê o livro de Provérbios, você vê que no livro de Provérbios fala sobre muitos assuntos. Sobre ética, sobre como a gente deve portar quando a gente vai na casa de alguém. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria prática. E agora, lendo Eclesiastes, a gente vai ver o outro lado, quando essa sabedoria perde o propósito. Porque quando a sabedoria perde o propósito, ela se torna vaidade, que é o assunto de Eclesiastes. Mas a sabedoria de Provérbios é muito prática. Então, eu pensei em 3 áreas, eu gosto muito de 3 pontos. Em 3 áreas que a gente podia aplicar o domínio próprio de acordo com o livro de Provérbios. E eu descobri que existem 3. E o primeiro é o que Provérbios chama de adultério. Muito importante isso. Agora, eu queria te explicar uma coisa muito importante antes de falar sobre adultério. Olhe para mim, por favor. O livro de Provérbios é um livro poético. E, sendo um livro poético, ele usa muita alegoria. E o adultério em Provérbios é comparado com uma mulher. E o sábio, ou o simples, desculpe, o simples é comparado com um rapaz, um moço. Então o livro de Provérbios é a sabedoria falando
para um rapaz, para um moço, mancebo,